Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar pra vocês como é que a gente faz pra alugar casa aqui no Reino Unido. Gente, eu tô morando aqui em Londres faz praticamente 6 anos e durante esse tempo todo eu venho alugando casa. Então eu vou contar um pouquinho da minha história e aí eu vou mostrar pra vocês como é que se faz. Eu vou deixar também alguns links aqui, né, pra vocês, de lugares pra vocês procurarem casa. E também eu já quero te pedir, né, pra vocês se inscreverem no canal se vocês não são inscritos. Dá o seu joinha, tá? Deixa o seu joinha aqui porque é muito importante pra mim. E também me comenta aqui embaixo, né, se você tem planos de vir aqui pro Reino Unido, se você aluga casa aqui no Reino Unido. Então, vamos começar esse vídeo. Eu me mudei em novembro não, gente, 2 dias antes pra começar novembro de 2019. E aí eu tava em casa de amigos. E depois, quando eu fui pra casa de amigos, eu fui ser au pair, inclusive já assiste o vídeo aqui, né, sobre a minha jornada como au pair no Reino Unido. E depois eu fui alugar casa. E aí eu fui alugar casa com brasileiros. E aí quando eu fui alugar casa com brasileiros, eu acabei procurando em grupos de Facebook, que é um dos lugares que você consegue sim, como é que se diz? Alugar quartos. Algumas vezes você consegue alugar casa, mas eu não confio, tipo, alugando casa diretamente no Facebook, mas é muito bom pra alugar quartos. E nesse tempo eu fui alugar quartos em casa de brasileiros. Eu também já usei o Facebook mais uma vez pra dividir, como é que se diz, casa, né, alugar quarto, porque tem vários grupos, principalmente pras mulheres, que diz, tipo assim, mulheres que, tipo, alugam, pessoas, amigos e tudo mais. Você faz uma introdução, fala que você tá procurando, e aí você acaba conseguindo alugar. Então, assim, se você tá pretendendo alugar quartos, a gente pode fazer até uma temática só sobre como que a gente faz pra alugar quartos e como que seria o processo pra vocês fazerem, mas eu não vou entrar tanto em detalhes. Depois que eu aluguei quarto, eu fui alugar sim uma casa. E daí, gente, como eu falo pra vocês, eu me mudei tanto, eu já perdi as contas de quantas vezes eu me mudei. Eu acho que eu me mudei mais de 8 vezes desde que eu cheguei aqui. E aí eu aluguei casa, né? Eu vi um anúncio em um dos websites, né, que era o Zoopla. Eu não lembro se foi o Zoopla ou foi o Rightmove, mas eu acho que foi o Zoopla daquela vez passada. E daí foi diretamente com o prédio. Eu aluguei um apartamento e foi diretamente no prédio. E aí o prédio fazia todo como é que se diz? Toda a gerência de tudo. Então eles postaram lá o anúncio e aí a gente fez tudo pelo, como é que se diz? Pelo prédio. Daí eu já aluguei também por aplicativo de quarto, né? Porque depois, naquela época, eu casei e aí eu tipo, tava dividindo com meu ex aquele apartamento. Daí depois eu aluguei vários quartos. Depois eu me mudei com o Bi. E aí o Bi já tinha alugado. E daí, quando a gente se mudou pra St. Albans, né? Que foi há 2 anos atrás, a gente alugou também diretamente por conta desses websites de procurar casa, né, que foi o Rightmove. E aí agora, dessa vez, de novo, a gente usou o Rightmove, mas tem o Rightmove, tem o Zoopla e tem o OpenRent. E aí eu vou ver se tem outros, mas eu não lembro assim de cabeça se vai ter outros, mas esses são os mais confiáveis. O Zoopla e o Rightmove, geralmente você lida com a agência, né, a agência imobiliária, e o OpenRent, geralmente você usa diretamente com o dono da casa, mas aí tudo é confiável, tem todo um processo pra te resguardar caso alguma coisa dê errado naquele primeiro contato. Então, eu vou começar a falar mais ou menos como que foi o processo de agora, né? Geralmente, nesses websites, eu vou até deixar assim, tipo, um videozinho aqui pra vocês, mostrando, mas geralmente nesses websites, você procura e você começa a procurar pela cidade ou pelo postcode, né, que seria o código postal que você quer morar. E aí você coloca suas preferências, se você vai querer casa, se você quer apartamento, se você vai querer uma casa com jardim, se você quer uma casa com varanda, se você vai querer, como é que se diz? Quantos quartos, o preço que você tá procurando, né? Geralmente você pode procurar abrangente, sem colocar essas preferências, mas é sempre bom você restringir para o que realmente você quer procurar. E aí, depois que você procura, você pode fazer uma conta e começar a salvar os seus favoritos e começar a mandar uma mensagem. Geralmente, eles pedem para você mandar uma mensagem lá no website mesmo, ou eles também vão te dar a opção de ligar para a agência imobiliária e aí ele vai ter um código referente da casa. Geralmente você tem que falar o nome da rua e tudo mais.
mais, e vai ter uma pessoa responsável para mostrar aquela casa para as pessoas. Por conta da pandemia, tem alguns lugares que sim vão te oferecer fazer um tour por vídeo, ou vai ter já um vídeo na plataforma mostrando como é que é a casa e tudo mais. Vai ter o plano da casa, vai ter várias coisas. Porém, uma coisa que eu descobri, né, voltando das Ilhas Caimã pra cá, pra quem não sabe, sim, gente, eu morei nas Ilhas Caimã por quase 6 meses. Aproveita, já clica no vídeo aqui, no vídeo não, né, na playlist inteira das Ilhas Caimã. Eles vão preferir te conhecer pessoalmente, porque o agente imobiliário, você é a pessoa que tá representando ali o dono da casa. E geralmente esse agente imobiliário, ele vai ter várias visitas e eles vai ter os horários que ele pode ir naquela casa, porque geralmente pode já ter algum inquilino lá morando. Então você vai precisar pedir permissão, ou então a casa já tá vazia e aí ele vai começar a te ligar como se fosse uma coisa da cobrança, porque você aplicou. E isso vai depender de agente imobiliária para agente imobiliária, tá? Então assim, não seria uma coisa única, sabe? Mas aí cada agente imobiliária vai ser, como é que se diz, diferente. Então você vai ter que ir vendo se aquilo vai encaixar nos seus horários. E o mercado imobiliário de Londres, isso especificamente eu vou falar Londres ou do Reino Unido, né? Ele tá sendo assim um pouco muito rápido, sabe? Porque geralmente quando as pessoas vão vendo as casas, elas já podem colocar uma oferta ali mesmo, né? Pedir um formulário. E daí se você gosta da casa, por exemplo, a gente visitou várias casas e aí eles já querem uma resposta ali no mesmo dia, se você vai querer ficar com aquela casa ou não, porque dependendo de quantas pessoas está vendo aquela casa, às vezes vai ter tipo 10 pessoas vendo aquela casa naquele dia e várias pessoas vão colocar a oferta e aí vai do dono da casa com a agência imobiliária filtrar aquilo e ver para quem que eles vão dar aquela casa. Uma coisa que eu aprendi nesses últimos dias, né, nesses últimos meses, é que é sempre bom você levar um agrado se a casa realmente, se você viu aquela casa nas fotos e você vai ver pessoalmente, né? E você realmente quer aquela casa, é sempre bom você dar um cartãozinho, levar um agradinho, dizendo muito obrigada, né? Por você, como é que se diz? Por estar vendo aquela casa e contando um pouquinho sobre você, porque se você vai dar uma oferta, daí o dono da casa já pode conhecer um pouco mais sobre você. Geralmente nos formulários eles pedem sim para você fazer uma descrição de você com as pessoas que você está alugando aquela casa, né? Pro dono da casa saber. E aí, quando, vamos dizer assim, e eu vou contar isso assim um pouco do meu processo, né? A gente deu, como é que se diz, lance em várias casas, inclusive já, tipo, assiste aqui, né? Tipo, a saga do apartamento até a gente achar o nosso. Mas geralmente o que eles vão te pedir, assim, quando você fala que, eu quero ficar com aquela casa, você vai ter que dar um depósito inicial de 1 semana, no valor de 1 semana. Geralmente, esse depósito, ele vai para o aluguel da casa. Alguns depósitos, se você não conseguir aquela casa, vão te retornar aquele dinheiro. Alguns depósitos não vai. Então assim, sempre fica atento para pagar. Quanto maior é o valor que você vai pagar no aluguel da sua casa, maior vai ser o valor semanal. Então já fica realmente atento nisso. No caso, eu acho que foi de 500 a 600 libras que a gente precisava dar, tipo, naquele depósito inicial. Então você deu ali, né, tipo, colocou sua oferta, mandou e-mail, mandou mensagem, ligou, disse que quer. Eles vão te mandar o formulário, te pedem para pagar aquele depósito inicial e você tem que começar a subir os seus documentos, que seria passaporte, carteiras, documentos de identidade e também, né, o seu atual endereço. E aí eles te pedem, dependendo da agência imobiliária, eles vão te mandar um link para preencher com todas as coisas que eles precisam, que geralmente seus contra-cheques dos últimos 6 meses. Então é muito importante que você tenha um trabalho. E eles também, outra coisa que eles geralmente perguntam também na hora que vai começar esse processo de alugar a casa, é quanto é o seu, como que se diz? Quanto você ganha mensalmente. Por quê? Porque alguns dos aluguéis, eles vão querer que você ganhe pelo menos de 2 a 3 vezes mais o valor anual daquele seu aluguel. Então, por exemplo, a gente precisa saber quanto que vai ser o aluguel anual, né? Você não precisa pagar anualmente, e saber quanto que é o seu salário anual. Aqui, geralmente, os salários, eles realmente oferecem seu salário por ano e não por mês. Então, você precisa ter ali
porque senão você vai precisar de um fiador. Mas isso também depende de quantas pessoas vão morar com você. Então, por exemplo, no caso eu e o Bi, a gente junto ganhamos diferentes salários, mas a gente soma e daí a gente tem que colocar tanto o meu contra-cheque quanto o contra-cheque dele. No meu caso, como eu era autônoma, eu precisava colocar o meu imposto de renda e aí eles iam ver. E aí, por exemplo, se um ganha menos e o outro ganha o valor inteiro da casa, eles colocam a responsabilidade como se fosse só de um. Por exemplo, no caso, o Bi ganharia mais, né? O Bi estava ganhando mais. Então, o Bi seria tipo o pagador, né? A pessoa responsável por esses pagamentos, porque o salário dele já cobriria e o meu não cobriria, então eu não precisava, mas eu precisava colocar outras coisas que vem aí. Carta de recomendação, ou então pelo menos o dono da sua casa antigamente, né, te colocar, e também recomendação de amigos algumas vezes, de outras pessoas de trabalho, porque eles precisam confirmar tudo, eles precisam saber da sua empresa, então a empresa também tem que confirmar, né, fazer uma carta ali que você trabalha ali e dizendo que você é um bom funcionário, etc. E qual o valor que você ganha, só para confirmar todos os detalhes. Outras coisas que às vezes eles pedem também são conta de luz, água, alguma coisa assim, para comprovar o seu endereço e documentos adicionais, que como no meu caso, eu não sou uma residente britânica, então eles precisavam, né, do meu share code, que seria um código que eu tenho, né, para disponibilizar para as pessoas, provando que eu posso residir aqui, que eu tenho um visto aqui e que eu estou legalmente aqui. E aí eles também vão perguntar, né, se vocês têm animal de estimação, se você é fumante, etc. Porque tudo isso conta no seu formulário para que você consiga, né, alugar uma casa. Agora, caso você não consiga, por exemplo, mostrar que você tem aquele valor, né, para ganhar anualmente, eles vão te dar duas opções. Uma, você vai ter que pagar todo o valor, né, daquele aluguel durante 6 meses a 1 ano, dependendo do tamanho do seu contrato, dependendo do que vocês concordarem, ou eles vão te pedir um fiador e aí o fiador precisa, como é que se diz, pagar pra você. Eu já tive 3 casos, então eu vou falar aqui pra vocês. O meu primeiro caso, quando o primeiro apartamento que eu aluguei com o meu ex, a gente precisou de um fiador, então a gente colocou uma pessoa da família dele para ser o nosso fiador, e aí ele teve que submeter os documentos de imposto de renda, de trabalho, de contas, foi tudo ok. Nesse caso, quando a gente foi alugar, que eles pediram um fiador, mas o fiador também precisava ter, além de ganhar o dinheiro, o fiador precisava ter casa própria aqui no Reino Unido. Então alguns vão te pedir para ter casa própria, outros não. Então assim, é muito importante vocês se atentarem aos detalhes. Na vez passada, quando a gente ligou em Cenobas, tava tudo ok, mas dessa vez, como o Bi estava ainda nas Ilhas Caimã, a gente optou por pagar 6 meses antecipado esse valor, e daí agora a gente não tá pagando aluguel porque a gente pagou por 6 meses. Depois que você coloca todo esse processo, né, tipo, submete todos os formulários, vamos dizer que tudo deu certo, etc. Pode demorar um tempinho, porque eles têm que fazer eles têm que checar tudo ali. Então, esse processo pode demorar de 3 dias, como pode demorar as 2 semanas. E isso pode estar dentro do prazo de você alugar uma casa. Então, vamos dizer que a casa só está disponível daqui para 1 mês. Daí tá tudo bem. Mas, por exemplo, se a casa está antecipada para agora, para esse exato momento, isso pode adiar o caso de você, como é que se diz, conseguir uma outra casa e tentar, você vai ter que pagar a mais, tipo, ficando na sua casa antiga, ou sei lá, você vai ter que pagar em outra acomodação. Como foi no nosso caso, que a casa estava disponível, a gente era para mudar para uma data, mas por conta desse processo ter demorado, porque eles ficaram pedindo mais coisas pra gente, provas que a gente tava ok pra morar ali, a gente teve que adiar por mais 1 semana a nossa data da mudança, mas no final foi tudo certo, e eu acho que é mais ou menos isso o processo. Depois que você aluga a casa, fechou o contrato, eles vão te mandar um contrato mostrando todas as regras. Uma coisa muito importante, né? O contrato, geralmente a agência imobiliária vai te mandar um contrato, você pode sim pedir para alguns tópicos serem apagados ou adicionar outros, e tudo isso pode também ser alterado em
e-mail e isso vai ser ok pela lei, tá, gente? Se acontecer alguma coisa, você pode ser respaldado por isso. E daí você alugou, né? Tipo, fechou o contrato, passou o background check, né? Que passou as referências. Daí você paga geralmente um mês, né? De depósito, mais o mês inicial, e aquele depósito inicial já vai abatendo daquela continha, né? Então se prepara aí para pagar 2 aluguéis. O depósito, você pode sim pegar esse dinheiro todo no final, né, do seu contrato, mas geralmente o que eles fazem é que se a casa não tiver ok, eles usam aquele valor do depósito, né, ou boa parte do valor do depósito, para fazer alguma alteração na casa, reparar algum dano que você fez, mas caso você finalizou o seu contrato e deu tudo certo, daí você não precisa sabe, tipo, pagar nada, e aí você pega o seu depósito de volta, e aí você pode usar para outra casa, ou você pode usar para o que você quiser. Então, depois que fechamos tudo, né, fechamos o contrato, fechamos tudo, é a hora de pegar as chaves, e aí a agência imobiliária vai te falar se você vai lidar diretamente com eles, ou se você vai lidar diretamente com o dono da casa. Na maioria dos casos, eles vão te pedir, né, para lidar diretamente com a agência imobiliária, pra gente não ter aquele processo de que lidar com o dono da casa, eles fazerem alguma coisa com você, e você tem uma pessoa ali pra, como é que se diz? Ser a pessoa parcial dos dois lados. Eu acho que eu consegui cobrir todos os tópicos aqui, mas me fala se você acha que eu deixei de cobrir alguma coisa, então me deixa nos comentários. E se você gostou dessas dicas, aproveita, gente, já me segue no meu Instagram, @evengraciele, que eu posto muito mais coisas lá em tempo real. E eu acho que é isso, né, gente? Obrigada por ter assistido esse vídeo. Beijos, até a próxima. Tchau!